Queria fazer algumas observações sobre os desafios do agronegócio, porque eu acho que nós estamos chegando a um ponto que a gente tem que olhar mesmo com cuidado essas coisas, né? Eu acho que o básico é o seguinte: nós temos um momento muito positivo para o agronegócio na visão de mundo. A demanda de alimentos vai continuar a crescer, né? Especialmente na Ásia, a urbanização continua, tem novos produtos aqui acontecendo, tem muita demanda, muita coisa boa do ponto de vista daqui. E para o mundo como um todo, né, temos desafios, o mais importante dos quais são dúvidas sobre a capacidade da agricultura mundial suprir essa demanda, especialmente porque em muitas regiões a estagnação na produtividade é um fato, né? Além disso, você tem problemas de recursos naturais se esgotando em muitas regiões, né? Enormes elevações de custos por causa de fertilizantes e transportes e o imposto cobrado pela variação climática. Então, a grande pergunta é o seguinte: vai dar para resolver isso? E nós, da MB, construímos um exercício para tentar, a nossa visão desse mundo, o que vai ser a agricultura mundial nos próximos 10 anos. Para fazer isso, nós fizemos a seguinte coisa: a demanda de produtos agrícolas, ela depende, antes de tudo, da população urbana. Na cidade o cara não planta, come, ele depende disso. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos no mundo os países dessa bola vermelha aqui, que tem população urbana superior a 80 milhões de habitantes. Então, isso inclui Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Brasil, Japão, México e Indonésia. E aí, são países grandes, de população relativamente grande e urbanizada, certo? Por esse lado. Aí nós pegamos, a outra razão de demanda é renda. Então, nós pegamos uns países da bola amarela, que em 2008 tinha um PIB superior a $1 trilhão. Então, desse conjunto aqui, da bola vermelha, só a Indonésia ficou fora, porque o dado era de 2008. Mas em 2010, a Indonésia já tinha um PIB de $1 trilhão, porque ele está crescendo bastante. Então, na prática, a Indonésia está aqui dentro, tá, se vocês quiserem. Então, aqui, quando você põe isso do PIB, além desse aqui que a gente já tinha, entraram países europeus, a Austrália e o Canadá. Então, essas duas coisas mostram onde está a grande demanda de produtos agrícolas. E a oferta? Eu peguei o seguinte: quais são os países que têm uma área agriculturável superior a 30 milhões de hectares? Isso aqui é arbitrário, podia ser 40, podia ser 25, eu achei que 30 milhões é um número mínimo para ter uma produção relativamente grande. Quem que a gente tem? A gente adiciona, né, basicamente a Argentina, em relação aos que já estavam aqui. E olha que interessante, se olhar desta forma, a gente vê o seguinte: do ponto de vista da demanda, né, o papel da Europa tende a diminuir por causa da crise econômica. E porque na Europa todos esses países têm população caindo em termos absolutos, certo? Então, o papel da Europa vai ser cada vez menor. Da mesma forma como será cada vez menor o papel do Japão, que eu mencionei aqui, porque é um país já de renda muito alta, envelhecida, né? Eu brinco sempre, o Japão está mais para sopinha do que para picanha, né? Quer dizer, a gente vai mudando os hábitos alimentares, né? Então, muda a natureza da demanda, né? Por conta da estrutura etária. Espero que ninguém tenha ficado aborrecido com a brincadeira, porque isso vale para mim também. Exatamente, né? E a Alemanha e esses países aqui vão ter um papel menor relativamente. Além disso, a Europa, por causa da crise, está cada vez mais com dificuldades de manter a política agrícola que subsidia a Europa. Isso vai tender a cair, o que significa que a Europa vai ter que comprar mais fora da Europa se olhar mais para frente. A Rússia é um país de uma certa relevância, né, mas tende a ser menor do que foi antes. Portanto, o que para mim não tenho dúvida nenhuma é que o jogo agrícola global nos próximos anos está entre Brasil e Estados Unidos. São os únicos países que têm uma base de recursos naturais
amplo o suficiente para aumentar bastante a produção. Tem tecnologia para isso, tem gente, tem vantagens para os Estados Unidos, esse gás natural barato. O gás natural nos Estados Unidos hoje é um petróleo de $20. Você imagina o que isso vai significar para fertilizantes, para transporte, para outras coisas? Todo mundo pagando $100, $120, a vantagem é um fenômeno. E isso quer dizer o quê? Que nós e os Estados Unidos é que somos competidores mesmo. O resto tem que ser olhado, mas é muito menos. Só que isso tende a reforçar o que já aconteceu nos últimos 20 anos. Isso aqui o Alexandre, que vocês conhecem, quem construiu esse gráfico, ele pegou os saldos comerciais agrícolas em 1990. Era de 7 no Brasil, 19 nos Estados Unidos, 7 na Argentina, tinha 2 na China de saldo comercial, 2 aqui na Tailândia. Basicamente o Japão e a Europa eram os grandes importadores. 20 anos depois, o nosso 7 virou 58. O ano passado, segundo o historiador Geraldo Camargo de Barros, o saldo comercial agrícola foi de 90 bilhões de dólares, para um saldo global de 15. A Argentina foi para 32, ou seja, o Brasil, nós tínhamos o mesmo, nós estamos muito melhor do que mais que os argentinos. Os Estados Unidos aumentaram um pouco, nós aumentamos bastante, a Tailândia e a Indonésia aumentaram bastante, mas olha os déficits aqui, ó. Isso aqui era de 7 para 17, 47 para 67, e a China, que era superavitária em 2, virou deficitária em 57, e vai aumentar velozmente. Ou seja, de novo, se a gente olhar, o jogo está aqui, ó, entre esses dois, certo? Para atender isso, e esse último conjunto de observações, que eu não quero cansá-los demais, eu acho que nós temos que reconhecer que nós avançamos muito, mas foram se acumulando desafios que têm que ser endereçados, e alguns deles me deixam apreensivos, porque eu vejo que não estão indo para frente. Primeiro, apesar dos avanços da negociação no Congresso e tudo mais, a questão ambiental ainda não está pacificada. Tanto não está pacificada que na semana passada a procuradora entrou questionando a inconstitucionalidade do Código Florestal, não está pacificado. Que não quero entrar em detalhe do que é o que não é, mas, segundo, a nossa segurança jurídica ainda é uma coisa limitada. Hoje, eu vinha vendo no avião, no Valor Econômico, um jornalista lá, o Sérgio Léo, que foi na reunião da Suíça, de Davos, estava falando com, você deve conhecer o norueguês lá da Uni, ele tem uma usina, não sei aonde que é a usina dele, de açúcar, ele é um milionário, é dele, Umo é o nome da empresa lá fora, não sei como é o nome da usina aqui dentro, mas mói 2.700.000, agora, acabou de chegar, 2.700.000 no planeta de cá. Ele falando o que foi a experiência dele, que ele está pondo esse dinheiro, e de repente, quando saiu a notícia que estrangeiro não podia ter terra, matou o projeto do cara, ele ficou sem dormir. Hoje até ele completou a primeira parte, mas nem sonha em fazer a segunda, para esse lado. Então, a segurança jurídica é uma coisa realmente importante. E não só a questão dos estrangeiros, e a intensa produção de índios que o Brasil tem, que é a maior produção, a produção que mais cresce no Brasil é de índios, que crescem realmente a uma velocidade danada, tá certo? Por esse lado. Eu fui fazer uma palestra em Campo Grande, o pessoal lá da FamaSul me falou, olha, individualmente alguém perguntou qual é o maior problema que tem aqui no Mato Grosso do Sul. Ele falou, a questão com os índios, que está gerando um negócio tão complicado, tá certo? Então, isso é algo realmente que a gente tem que olhar. Terceiro, nós estamos com problemas regulatórios cada vez maiores. Primeiro, a Anvisa, aquela coisa arbitrária, quer mandar em tudo, demora para licenciar, etc. Segundo, o nosso sistema de defesa sanitária, quer dizer, realmente caiu de qualidade nos últimos anos. E esse caso, que não é nem da vaca louca, é da proteína associada à questão da vaca louca. Levou 2 anos para sair, e quando saiu, ficou a impressão que foi feito num escondidinho, que era para esconder um negócio
o que é tudo o que os protecionistas querem, uma boa desculpa para sarrafar, desculpa a expressão, para descer o sarrafo no Brasil, coisa que foi feita para um monte de países, para esse lado, né? Isso aqui está ficando cada vez pior. Na realidade, vale para a institucionalidade do governo, esse conflito entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, da posse do dinheiro, né, a questão da abertura de mercados, a qualidade das instituições públicas que lidam com isso está piorando, não é compatível com o tamanho do Brasil, nem o que a gente vai ter. O negócio de defesa sanitária é um negócio complicado, tá certo, para esse lado, né? Nós, ainda estamos muito aquém na questão de cobertura de risco. Aqui a casa tem um trabalho enorme sobre seguros e todo o esforço, ainda tem muito que andar, mas mesmo a Bolsa de Futuros, né, quer dizer, não conseguimos ter um mercado de bolsa de agrícola que consiga travar, que seja de fato mais generalizado. Tem um mercado, mas ele é muito acanhado para o tamanho do Brasil, né? E hoje não tem mais o problema de que não dá para fazer hedge cambial, porque você pode fazer aqui, tem mecanismo. Há uns anos atrás não podia, era Chicago e não tinha como fazer aqui, hoje pode, mas ainda é muito pouco. Infraestrutura e custos de transporte, está chovendo molhado, tá certo? Inflação, quer dizer, nós voltamos ao que eu acabei de mencionar aqui, ponto de controle de preços, na gasolina, no etanol, no setor elétrico, na cogeração de biomassa, quer dizer, então, o Ministério da Fazenda voltou a usar, sentar em cima de preço como controle de inflação. A gente sabe que isso não controla a inflação coisa nenhuma, né? Controlar, eu costumo dizer sempre, quer dizer, adiar reajustes necessários é como não pagar uma prestação. Você alivia o caixa naquela semana, quando vencer a segunda, você tem duas, mais o juro de mora e aí vai embora. Tá certo? Não tem, é mais ou menos isso, né? Outra coisa, ainda existe na concepção dos principais players, né, uma ideia antiga que tem agricultura de um lado e indústria do outro. Isso não é verdade, né? As cadeias são todas interligadas e vão terminar em serviços, né? Cada vez mais, né, você não tem pecuária, né? Você tem um conjunto que é da pecuária, que é vai até o chamado food service, né? Até preparar, vender um hambúrguer pronto para ir para o supermercado, vale para todas essas coisas, pois madeira, celulose, embalagem, vale para tudo. Na realidade, tem que pensar como se fosse realmente coisas, para não opor coisas que só servem para atrapalhar, tá certo? Né? Como eu mencionei, tem uma certa fragilidade na posição americana hoje, né, por causa da seca e do etanol, ele tem dificuldade no mercado de milho, né? E, finalmente, muita gente fala, e tem razão, a preocupação do Brasil depender excessivamente da China, né? Acho que a resposta clara, né, é a gente produzir, a partir da agricultura, produtos tipo biocombustíveis, novos materiais como plásticos biodegradáveis, insumos químicos, que o mundo desenvolvido quer comprar, né? Toda a indústria química do mundo quer esverdear a sua lista de produtos. O que não tem é etanol. Todo mundo está disposto a fazer solvente, tem um monte de produto, a Rodia, a Hearst, todas as grandes, Bayer, todo mundo quer. O não tem é etanol suficiente a um preço razoável para poder fazer isso. O plástico biodegradável, quer dizer, só a Braskem, e não é totalmente biodegradável, é de matéria-prima natural, mas não é biodegradável. E tem uma avenida tecnológica aí pela frente que a gente aproveita pouco, tá certo? E quem compraria esses produtos? A Alemanha, produto, a Europa, o Japão compraria. É uma forma de diminuir a dependência da China indo para frente, não indo para trás. Tem gente que quer diminuir a dependência da China taxando a exportação para a China, certo? Que é a forma de encolher, né? Tem que fazer um negócio para frente. Então, esse conjunto de coisas, né? Basicamente, quando a gente deve ser mais reconhecido que a agroindústria é um negócio muito mais sofisticado do que se imagina, tá certo? E que as oportunidades a partir daí são muito grandes. Eu acho até que já trouxe aqui, eu uso muito a coisa da cadeia da cana-de-açúcar, que é o melhor exemplo disso, né? Quer dizer, você tem a produção da cana, você tem a agroindústria, provavelmente dito, uma interação, né, bastante grande com os fornecedores de diversos tipos de insumos,
ganhos tecnológicos ocorridos aqui, né? E além dos produtos tradicionais, né? O açúcar, que era mais tradicional, se adicionou já há 30 anos o etanol, mais recentemente a energia elétrica, mas tem um mundo aqui nos biocombustíveis de terceira geração, biocombustíveis de segunda geração, bioplásticos, outras estruturas, insumos químicos, né? E esse próprio sistema vai adicionando logística e varejo, ou seja, é um negócio que vai do chão até a indústria, os serviços, quer dizer, é um contínuo de coisas, dos quais nós aproveitamos um pedacinho só disso, né? E o nível tecnológico que vai aumentando é cada vez maior. E é essas oportunidades que a gente precisa, de fato, pegar. Certo? Em outras palavras, acho que é um momento em que é importante, dada a ideia que tem este governo de que tudo se limita na indústria, que no fundo está pensando na indústria automotiva, na indústria de calçados, que estão todas relevantes, mas nessa ideia de uma polarização, é agricultura versus indústria, ou é aqui, que é uma bobagem. Certo? E esta coisa que eu acho que a gente precisaria, é o desafio que nós temos, é uma oportunidade global. O mercado global vai depender do Brasil e dos Estados Unidos, e quem sair melhor nessa corrida vai ter ganhos fenomenais em cima disso. Temos essa possibilidade, mas nós acumulamos, digamos assim, um certo atraso institucional que tem que ser superado, né, para que a gente possa chegar lá, que eu espero que aconteça. Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Obrigado.